Então, o que eu faço, Médici? Eu uso todas as categorias da tradição cristã, e isso é legítimo. Isso é legítimo. O que eu chamo de psicologia cristã hoje é isso. Depois vocês cortam esse negócio se vocês quiserem, porque esse nome é perigoso. Aí você que sabe. Acho que tá tendo uma certa onda crescente com esse nome, né? Psicologia cristã. Tá voltando por causa de um movimento dentro do catolicismo, né? Que tá muito mais... Tem gente que... Dentro do catolicismo? Principalmente. Porque no Brasil ainda não colou, né? Então, assim, o que primeiro porque o Conselho Federal de Psicologia repudia esse nome por uma série de erros históricos também. Quando você fala psicologia cristã na cabeça de um secular, né? De um psicólogo secular, ele já vai entender automaticamente que tem a ver com cura gay. Reversão de sexualidade. É automático. Não tem outro pensamento que vem na cabeça dele. Só que é o seguinte, existem nos Estados Unidos e na Europa, existem abordagens de psicologia, né? O Eric Jones, que é o autor hoje que está me guiando assim mais, ele tem um livro, esse não tem traduzido em português, chama Five Views. Ele faz comparação entre 5 tipos de abordagem de aconselhamento. Uma delas é o que ele chama de psicologia cristã. Aí a Vida Nova lançou 2 livros, né? Um que chama Fundamentos para o Cuidado da Alma, uma proposta de psicologia cristã, da capa azul, assim. Já vi. Grandão, né? E o outro que depois eles traduziram como Aconselhamento Cristão, uma proposta de aconselhamento lá, um da capa vermelha da Vida Nova. Então, aqui é uma proposta de psicologia cristã. Quando você vai lá, ler a visão antropológica do Johnson, por exemplo, ele não parte dessa descrição comum, porque o homem é biológico, não sei o que. Todo mundo fala isso, né? Bio, psico, social, espiritual. Aí o Johnson fala, ele não nega isso, porque tem uma parte, até o Doivert fala isso, né? O ser humano tem uma parte biótica, uma parte física, uma parte psique e uma parte que ele chama de espiritiva, né? Que tem a ver com esse contato com coisas espirituais mesmo, tal. Explicações intelectuais. Isso é inegável. Só que o que o Johnson faz? Ele pega os conteúdos da psicologia, as ciências, e fala assim, eu posso alinhar todo o conteúdo de psicologia a partir de uma visão de homem, de uma antropologia cristã. Ele parte da trindade, ele começa explicando o ser humano de forma... Ele usa lá, né, a trindade como uma base para pensar o ser humano. Então, ou seja, uma base relacional. Aí ele vai pegar o conceito de trindade, né? Ele não está cristianizando ou psicologizando, ele não está fazendo isso. O que ele faz? Ele faz um paralelo. A psicologia está dizendo, o ser humano é relacional? A partir de qual relação? Aí ele vai lá, isso. Os caras escolhem relação com vazio, eles escolhem com a trindade. Entendeu? E é legítimo. É legítimo. Porque o que eu estava pensando aqui é que essa galera que escolhe com vazio, imagino, se apresentam um discurso de neutralidade, né? Então, assim, estamos aqui com toda essa questão da não religiosidade, do não sentido, para trazer uma certa liberdade para o ser humano, para ele mesmo construir o seu sentido. Não tem a ver com isso? Tem a ver. Então, porque mais... eu vou um pouquinho antes, Brunão, porque não é só o sentido. Nesse caso, as estruturas antropológicas... Toda a psicologia secular, ela vai ter que fazer um esforço gigantesco para cortar um negócio importantíssimo, chama moral. Sim. Todas. Psicanálise, as comportamentais, muito bem, que elas não estão nem aí pro comportamento moral das pessoas, que elas querem saber se o cara comporta direitinho, entendeu? Então isso nem é assunto. Entendi, normalmente. Tá dando certo. É basicamente isso. Entendeu? Eles até falam lá de crenças e tal, mas tipo assim, cada um na sua, sacou? Sim. O certo e errado é relativo a você. Agora, quando você tem um padrão absoluto, um padrão de moralidade estabelecida, cara, isso é humano, isso não é uma questão de uma psicologia X. Quando você leva as pessoas a refletir, né, e deixar elas escolher, isso é importante. Talvez isso seja difícil para um pastor, né? Sim. Para um pastor isso talvez seja difícil, porque se ele faz uma escolha moral que eu acho errado, meu trabalho não é escolher para ele. Então assim, eu não estou sendo neutro, eu estou apontando o caminho, é diferente. Ser neutro é quando você fala para a pessoa que não existe caminho, entendeu? A neutralidade talvez seja isso. Cada um faz o que quiser da sua vida, vai ser feliz, né? Então, nesse aspecto, você não vai ouvir isso da boca de... Pelo menos não deveria.
ouvir isso da boca de um psicólogo cristão. Por quê? Porque o psicólogo não acredita nisso. Ele não acredita que todo o processo da vida do cara se resume a felicidade, ou se resume a fazer tal coisa. Então, por isso, Bruno, que quando se retira esse aspecto da moralidade, que é uma incidência na condição humana, não tem jeito, cara. Se você conversar com o niilista, é igual a pergunta que eu fiz pro menino lá. Você conversa com o niilista, né, o Jonas Madureira que falava isso, né? Cara, se o niilista for 100% fiel, levar a última consequência, a única coisa que ele pode fazer da vida, dá um tiro na cabeça, entendeu? É isso. Se ele levar o niilismo na cabeça, é isso que vai acontecer. O Jonas falava isso nas aulas lá, né? Que é exatamente isso, porque, cara, se você já entendeu o processo e no final não tem nada, morre, caramba. Entendeu? É isso. Você vai ser. Inclusive, ele vai ser um niilista honesto. Esse era bom mesmo, bom niilista. Entendeu? Só que quando ele chega nesse ponto, ele encontra com angústia. Por que ele fica angustiado? Porque ele sabe que tem que fazer uma escolha moral. Não tem jeito. Vai chegar um momento na vida de todo mundo que ele vai ter que fazer uma escolha. E toda escolha é moral. Toda escolha tem uma implicação moral. Olha a diferença. Um psicólogo não crente, ele não lida com isso. Ele tá nem aí se você vai fazer isso com o seu corpo ou aquilo. Um psicólogo cristão, ele não é um moralista. Ele não vai ficar falando o que você tem que fazer com o corpo. Mas ele não pode acreditar que aquele cara... né, ele não pode incentivar, ele não pode produzir esse pensamento. Isso é uma confusão, cara. Eu digo isso para todo mundo, né? Porque essa falta de padrão... né, e as pessoas são livres. Eu sou calvinista, não tem problema com isso. As pessoas são livres para escolher o que elas quiserem. Sacou? Então, pra mim, tá de boa. Eu não vou morrer se o cara fizer uma escolha ruim. Eu tô nem aí. Total, mesmo, né? Eu preocupo com ele a partir do momento que ele também tem interesse por ele. Entendeu? Sim. Então, eu não vou ficar perdendo noite de sono se eu não conseguir ajudar o cara. Porque o meu objetivo não é esse. O meu objetivo é apontar. Eu acredito muito. Por isso que a filosofia cristã, ela ajuda, né? Os filósofos falavam lá. Você vai lá na antiguidade clássica, eles falam assim pra você. Cara, o ser humano, ele tem um ímpeto pro bom, pro belo e pro verdadeiro. Leva um cara a ver o bom, o belo e o verdadeiro num processo. Aí eu tô falando só de terapia. Né, que se fosse no aconselhamento eu já ia dar o bom, o belo e o verdadeiro na aqui, cara, né? Do sujeito, sacou? Olha aqui, rapaz, ó, tá olha maluco? Esse negócio aqui, ó. Essa é a diferença. Sim. Mas quando eu não tô lá pra fazer isso, eu vou sinalizar. Então, eu falo isso pro pessoal lá, né, que eu supervisiono. Eu falo, cara, o psicólogo cristão, ele acaba sendo um sinal. É isso, é o que Paulo faz em Romanos 1, né? Quando ele olha para a criação, ele abre o livro da criação e fala, você tá vendo? A natureza dá testemunho de Deus. Se você não tá vendo, só de rejeitar esse tipo de conhecimento, você é indesculpável, entendeu? Nesse sentido, eu tô junto com a criação, eu tô lá para sinalizar. Entendeu? Eu não posso ser um moralista nesse sentido de falar, não, então eu sou psicólogo cristão, então todo mundo que vier no meu consultório vai converter. Eu não tenho essa preocupação. Mas eu tenho uma preocupação de ser sinal da visão de mundo que eu acredito. Então eu não vou levar a pessoa para o desespero, que muita gente faz isso. Eu levo ele para a esperança, eu levo ele para a beleza, eu levo ele para a justiça. Isso está na tradição cristã, isso é científico. O Tomás de Aquino tinha esse conceito, né? O que é absoluto? O absoluto é o que provém de Deus. Então ele falava, a justiça, ela é uma resposta para a injustiça. Ele fala, a injustiça não pode ser absoluta, porque senão o mal vence sempre no final. O Aquino falava isso. Então, quando você tem uma injustiça, o que ela está pedindo? Que uma justiça seja feita. É assim que eu entendo. O que eu estou fazendo lá na terapia? Eu estou sinalizando e dando uma resposta para esse problema aqui, ó. Entendeu? A injustiça não pode ser absoluta. Porque senão eu viro um niilista. Ah, não, a vida é muito chata, não sei o quê. Não tem esperança, não vou mudar nunca. Não, peraí, vamos. É duro, eu imagino, esse lugar, ainda, porque assim, você tá tocando em pontos que estão muito próximos, né? Essa questão do metafísico, etc., tá muito próximo dessas questões de moralidade, do sentido da vida, etc. Porque o que eu estava pensando aqui é o seguinte, pensando nessa questão da neutralidade, né? Quando a gente vai em um médico, por exemplo, a gente quer método, né? Digamos assim, a gente quer método, a gente quer uma resposta prática, né?
A gente vai no psicólogo, muitos querem também, né? Dessa mesma forma. Só que é uma outra dimensão, né? É outra. É um outro lugar, né? Esse é o ponto, né? Por isso que eu disse, a psicologia, às vezes, ela se perde nela mesma. Por quê? Porque quando você conversa com um terapeuta recém-formado, inexperiente, ele usa a linguagem moderna. Eu tenho que dar resultado. Qual? Como é que você dá resultado num problema que é da pessoa e só ela é capaz de resolver por ela mesma? Entendeu? O trabalho terapêutico, cara, não tô puxando sardinha, mas ele é muito difícil, porque você... eu gosto, eu tô falando muito do Johnson aqui, mas é porque eu curto ele mesmo, né? O Johnson, quando ele fala assim, uma proposta de psicologia genuinamente cristã, ela precisa considerar todos os aspectos, né? Aí ele fala da psicologia, aí ele cita lá no livro dele, tem uma lista, né? Da percepção, né? Das orientações. Então, a psicologia, não no sentido da abordagem, que é o que a gente conhece, no sentido de quê? De que esse conhecimento que está sendo produzido sobre o ser humano, ele me ajuda a orientar o próprio ser humano. É por isso que ele fala, a psicologia genuinamente cristã, ela não tem um desprezo pela intelectualidade, pela academia. Ela considera, aí ele coloca lá 5 coisas, né? Dentre elas que eu acho muito legal, é que ele fala, esse conhecimento que é produzido nas diversas áreas. Então, aí ele fala da doxologia, que é o primeiro lá, né? Essa relação do homem, né? De gratidão, né? De reconhecer Deus. Ele começa assim, né? Aí ele vai passando por aspectos psicológicos. Então, por exemplo, ele fala do diálogo, ele fala dialógica e trialógica, por exemplo, né? É o terapeuta, é o paciente lá e Deus na jogada também, entendeu? Ele está sempre colocando a visão de homem cristã para reger o que as psicologias... Por isso que é mais difícil às vezes. Porque eu não desprezo as teorias comportamentais, mas eu não concordo com elas totalmente. Eu não abraço... Hoje eu digo sem medo de errar. Eu não abraço nenhuma teoria psicológica 100%. Por isso que quando me perguntam a minha abordagem, eu não falo dela, eu falo do método. Eu uso as abordagens de base fenomenológica. Aí tem logoterapia, tem um monte, né, que agora tá crescendo muito no Brasil, né? Por quê? Porque ela trata de valores, ela trata de metafísica, ela trata de um monte de coisa. De responsabilidade, né? De como você lida com o senso de percepção do sofrimento sem ceder a ele. Tá tudo lá na teoria do cara. O Viktor Frankl, né? Aí tem Gestalt, tem um monte de base fenomenológica. Por quê? Porque elas lidam com o ser humano numa outra dimensão mesmo, né? Que inclui a metafísica. Agora, Bruno, as teorias que cederam ao cientificismo, a gente pode falar assim, elas querem dar uma resposta para você. Não, vem aqui, 5 sessões, você vai resolver o problema do medo. Você vai resolver o problema de tal fobia, não sei o que e tal. Pá. Geralmente não dá certo, não. Mas as pessoas falam, né? Eu já recebi um monte de gente. Pô, já fiz, não sei o que, não dá. Né? Não funcionou. Depois o medo virou outra coisa. Foi claro. Aí as pessoas têm que... virou gatilho. Falei, cara, gatilho é a coisa mais ridícula do mundo. Tudo é gatilho, meu. O que não é gatilho? Você não aprende, você não leu lá na faculdade que o sintoma anda, mas você não leu Lacan. Você tinha que ter lido Lacan. O sintoma anda, muda de figura. Você não entendeu, foi nada a teoria, entendeu? Não, mas isso é gatilho, então eu vou tirar esse gatilho da minha vida, eu tô curado. Tá lá, depois aparece outra coisa ali. De outro jeito. De outro jeito pra ele foi embora, o trabalho todo da vida dele, né? Aí ele não consegue. Então, a visão de mundo que guia um psicólogo cristão, para não ficar falando de muita coisa aí, ela é norteada por esse duplo conhecimento mesmo. E nisso eu concordo muito com o Johnson, né? Ele cita o Agostinho, no caso, né? Que ele fala dos 2 livros de Deus, né? O livro da revelação, que é importante. Então, assim, eu posso trazer temas teológicos para um set terapêutico? Talvez você não deva fazer isso diretamente com uma pessoa que não é cristã, mas quem tem um repertório cristão, você pode, ué. Qual o problema? Ele conhece aquele negócio. Ele conhece aqueles assuntos, conhece aqueles personagens, ele conhece aquelas histórias. É igual você usar Dostoiévski para falar
das angústias dele, dos problemas lá que ele teve, né, das crises existenciais que ele teve lá. Qual que é a diferença? Você usa Dostoiévski, tem problema. Você usar a Bíblia, tem. Né? Então, assim, nesse sentido, eu tô pensando no repertório. Isso é importante, porque o repertório que ronda a cabeça das pessoas é o que forma a história dele. Então, nesse sentido, o Johnson dá um show, porque ele pega as psicologias todas e fala, cara, tá vendo? A gente vai tratar de comportamento uma hora? Vai. Então, a gente tava brincando aqui antes, né? Daquele podcast que eu fiz com o Jonas falou assim, cara, ser psicólogo cristão dá trabalho pra caramba, então, né? Porque você não pode abraçar uma abordagem só e ficar nela, porque senão vai ser extremamente insuficiente. Vai chegar um momento... Por isso tem um monte de psicólogo frustrado, né? Porque ele acha, mas a minha teoria não é suficiente. Todo mundo vai descobrir isso um dia. A teoria não é suficiente. Claro que não é, mano. Você reduziu o ser humano a uma explicação só, já era. Não é suficiente. Nenhuma é. Não existe uma explicação. Uma teoria que explica tudo. Não existe. Mas o psicólogo cristão tá atento a isso, entendeu? Pelo menos deveria, né? Porque ele faz uma leitura dos dois livros, a partir dos dois livros. Então, se o repertório permite, e mesmo que o cara não é cristão, os valores cristãos estão lá. É o que eu estava falando da justiça, tá lá. Né? Eu podia dar exemplo, ou seja, já tem, uma vez, cara, isso foi um exemplo assim, muito doido, né? Tava atendendo um cara espírita, e ele tava com ele foi lá, me procurou como psicólogo, ele não sabia que eu era crente, eu atendia numa clínica lá em São José dos Campos. Ele falou assim, cara, eu tô numa vida louca, tô pegando uma mulher por dia, aí não sei o quê. Aí, cara, eu guardei aquilo, ele foi falando esse negócio, aí um dia ele trocou lá o assunto e falou que ele era espírita. Sabe o que eu perguntei pra ele? Eu falei, como é que eu esqueci o nome agora, cara, mas eu perguntei, como é que o chefe lá da sua casa espírita lá entende a sua espiritualidade? Aí ele falou, pô, rapaz, você pegou um negócio sério. Eu vou dar jeito. Já conversei com ele, mano. Ele falou que eu podia até desenvolver a minha mediunidade. Eu falei, então, tá vendo, mano? Essa vida que você tá levando aí, tá te levando pro buraco até da sua religião lá. Ele ficou doido, né? E o cara, olha como é que é a linha. Eu não preguei pra ele, fiz nada, mas eu trouxe um valor pra ele. Eu falei, cara, o que o moço lá, né, o chefe lá da casa espírita lá tá dizendo? Não, eu devia parar com isso mesmo, porque a minha espiritualidade ia melhorar. Passou pouco tempo, o cara arranjou uma mulher, casou. Parou com a vagabundagem. Entendeu? Salvou o cara. Não salvou, gente, mas aponta um sinal. Se ele entendeu, né, o que tá acontecendo ali, tá colocando ordem na vida dele. Não interessa se ele é espírita, isso pra mim não faz importância. Por quê? Porque as categorias que eu vou apresentar pra ele sempre são cristãs. Isso aí não... Tá lá, tá lá. E pra quem tá ouvindo de fora, né, que não entende isso que a gente fala, que você fala, por exemplo, categorias cristãs, você pode achar que é tipo assim, vai na igreja, né? Não. Mas não é, né? É tipo assim, essa realidade... Tudo que aponta pro metafísico. Sim, pro bom. Pra uma realidade que Deus é Senhor sobre ela. Sim. É o bom, o belo, o verdadeiro, a justiça. Entendeu? Isso, né? Procede de Deus. A fé procede de Deus. Por isso que os teólogos chamam de virtudes, tem as cardinais e as teologais. Tem coisa que não é seu, tem coisa que procede direto de Deus, né? Fé, esperança e o amor procede de Deus. Aponta esse negócio pra você ver se esse cara não vai ter um vislumbre de Deus. Ele vai ter.